todo mundo tem pereba, marca de bexigo, vacina. E tem biriri, tem umbriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexigo, vacina. E tem piriri, tem umbriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. Aí, hoje a Débora Emílio abrindo o Papo de Mãe no lugar do Ricardinho. Obrigada, viu, Débora? Está no ar mais um Papo de Mãe. Desta vez vamos falar sobre doenças infantis e vacinação. Cachumba, rubéola, catapora, sarampo, elas são consideradas doenças simples e comuns ou podem ser graves? E qual a importância da prevenção? Veja os destaques do nosso programa. O Jefferson tem 6 meses e veio hoje com a mamãe para tomar 3 vacinas que fazem parte do calendário nacional de vacinação. Essas vacinas estão à disposição dos pais nos postos de saúde de todo o Brasil e são gratuitas. Esse calendário tem que ser seguido pelos pais. Você vai saber todos os detalhes daqui a pouco. Ele está com o calendário de vacinação dele em dia? Em dia, certinho. Tem que vacinar. Eu explicava para o meu filho que ele tinha que tomar a gotinha que salva. Olá, Roberto. Olá, Mariana. Hoje a gente vai mostrar o Museu de Microbiologia, que estuda fungos, bactérias, protozoários e vírus. Estão aqui hoje com a gente a Juliana, a Aline e a Camila, né? Juliana, essa é a sua filhinha? Essa é a Lívia. A Lívia está com quantos anos? 3 anos. 3. E você tem só a Lívia? Não, tem o Antônio que está ali atrás também, com 6 anos. O Antônio tem 6. E o que eles já tiveram dessas doenças aí? A Lívia teve meningite bacteriana. Que é uma doença, até a gente vai comentar ao longo do... Foi muito séria. E ela teve, faz tempo? Quanto tempo ela tinha? Foi em novembro de 2009. Ela estava com quantos aninhos? 2 anos e 5 meses ela tinha. E ela precisou ficar internada? Sim, precisou de UTI, foi transferida de hospital, porque nós somos do interior, eu sou de São Roque. Que é interior de São Paulo. Isso, então. E na verdade eu sou de Vargem Grande, mas sempre que precisa de médico, hospital, eu vou para São Roque. E ela estava em São Roque, no Hospital da Unimed em São Roque, e na época não tinha ainda UTI infantil. Então ela precisou ser transferida aqui para São Paulo, ela ficou no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Quanto tempo ela ficou? Ficou, bom, ao total acho que foi uns 18 dias, de 18 a 20 dias de internação, mas UTI foi uns 3, 4 dias. E ela ficou super bem, hoje ela está super bem. Porque é uma doença que a gente sabe que pode ter alguma sequela, tudo ela superou. Nenhuma. E depois a gente vai saber também, ela estava com a vacinação em dia, tudo em Então, ordem. a meningite C, ela não tinha tomado porque na época ainda não dava na rede pública, era particular. Então, assim, a gente estava passando por uns problemas financeiros e não tinha conseguido dar ainda. A gente tinha se programado para dar em dezembro, só que ela teve em novembro. Entendi. Tá legal. Depois a gente vai saber dessa vacinação toda e tudo mais. E a Aline é mãe da... Maria Clara, de 4 anos, da Júlia, que está mexendo lá nos livros, de 5 anos, e tem o Gabriel também, de 11 anos, que ficou em casa. São 3 também. São 3, Aqui vai ter minha casa. Aí é sua casinha, tá bom, você pode brincar. Papo de mãe, assim, a gente bate papo olhando para os filhos, né? E os seus filhos já tiveram o quê? Catapora, os 3. Os 3 tiveram? Os 3. E eles eram vacinados? Não tinham tomado a vacina. O Gabriel teve com 3 anos, a Júlia com 2 e a Clara, ela não tinha nem 1 ano ainda, né? Então foi a que teve foi mais forte, o quadro né? Foi forte. O quadro foi mais forte, porque ela era menorzinha, né? Depois a gente vai falar também, olha, da vacinação da catapora, né? Para ver se tem ou não na rede pública. Tudo isso a gente vai esclarecer ao longo do programa. Legal. E a Camila tem 2 filhinhos. Tá? 2. O Rafael, que está por aqui. Que está aqui mexendo, mexendo. Puxando as folhas. E a Luísa, que está ali atrás brincando também. O Rafael tem? Ele tem 1 ano e 5 meses e a Luísa 4 anos e 5 meses. E eles, o que eles já tiveram? A Luísa teve catapora com 11 meses, não tinha dado, porque acho que a vacina de catapora é a partir de 1 ano, então não deu tempo, ela pegou antes. Foi aquela de livro, cabeça aos pés. E teve escarlatina. Também pegou na escola. E o Rafael
naquelas melequinhas de sempre, né? Foi para a escola e aí todas as gripes, as viroses, tudo. E a escarlatina é uma infecção na garganta, não é? Isso, dá muito forte na garganta e aparecem pipoquinhas pelo corpo todo. E precisa ser tratado com remédio. Muito rápido. A gente até vai depois explicar um pouco mais sobre cada uma dessas doenças, porque algumas que podem parecer simples, se você não tratar, elas podem evoluir. Sim, a escarlatina pode dar problema renal, problema cardíaco, então uma injeção bem dolorida, mas também corta super rápido. Tá legal. E a gente convidou também para participar do programa a pediatra Alessandra Blanco, que veio de Porto Alegre especialmente para participar do Papo de Mãe. E ela deixou lá a Sara de 5 meses, exatamente. né? A Sara de 5 meses eu amamentei e vim, né? Na verdade, ela ainda mama no peito, eu só leite materno exclusivo, né? Mas... Por isso você tem que voltar logo. Exatamente. Eu gravo o programa e volto correndo para casa. Pediatra e mãe, né? Exatamente. E até você montou um blog, né, depois da maternidade, né? Exatamente, isso foi muito natural e muito interessante. No momento que eu tive a Sara, mudou muito meu conceito em relação a como orientar as mães. Porque a gente vê que na prática não funciona muito bem aquilo que o pediatra nos fala e a gente às vezes fala e a mãe parece que entende ou parece que vai fazer e não consegue fazer, né? Então foi muito interessante assim a minha vivência como mãe. E quando eu falo assim, olha, eu tenho um nenê de 5 meses, a mãe para e me olha e diz, ai, doutor, então tu me entende. Sabe, a questão da amamentação, que não é fácil, né, todo o processo de tu conseguir amamentar. Então, isso é bem interessante. Bom, a Sara é muito pequenininha, ela não teve nada ainda, como é que é? Não, a Sara é... E também é filha de pediatra, né? Pois é, infelizmente ela teve, logo que ela nasceu, ela fez uma pneumonia congênita, né? Ficou 10 dias na UTI neonatal. Olha, a gente fica achando que... E foi bem difícil, assim, estar do outro lado, assim. E foi o que é a pneumonia congênita? Pneumonia congênita é uma infecção intrauterina, na verdade, né? Ela é causada por uma bactéria que eu passo para ela. E como na fase da gestação a gente não tem o uso do pulmão, a gente não tem respiração do nenê, o nenê recebe oxigênio pela placenta. No momento do parto, que ela foi fazer a troca gasosa, ela começou já a ter dificuldade respiratória. E ela é causada por uma bactéria que eu passei para ela, né? Aí logo ela já começou a fazer o tratamento? Sim, ela logo foi para UTI, foi entubada e ficou 10 dias fazendo tratamento. Bom, e hoje está ótima, que nós já vimos os tamanhos das bochechas na foto. Né? Agora, Alessandra, a Juliana falou que a filha dela teve meningite, né, que não foi vacinada. E o calendário de vacinação infantil ganhou 2 novas vacinas que são distribuídas de graça, que é a antipneumocócica e a antimeningocócica. Essas vacinas protegem contra quais doenças, doutora? Bom, isso foi um ganho muito bom para todos nós, né? Porque, na verdade, a meningite, a gente tem vários germes que causam meningite, né? A hemófilos, que hoje em dia já é muito raro se ver, porque já existe a vacina. A gente teve uma redução muito grande no número de meningite quando entrou a vacina do hemófilos. O pneumococo, que foi o caso da tua filha, e a meningocócica. E eu tenho um dado aqui, você falou da redução, que o número de casos de meningite meningocócica transmitida por bactéria, né, caiu 40,6% nos últimos 10 anos no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. E a mortalidade pela doença caiu 33% no Brasil, mas continua alta se comparado aos países desenvolvidos. Então, depois que ela teve, é que a vacina acabou entrando no calendário. Acho que foi em janeiro, né, de 2010 que a vacina entrou no calendário. Inclusive, aí ela saiu do hospital, ficou 40 dias, né, que a médica chamou o período de quarentena, né, e depois eu dei a vacina nela. É uma doença que ela pode ter de novo? Ela tomou. Exatamente, porque tu tem várias cepas do pneumococo, né? Tanto que existe uma diferença entre a vacina da rede pública e da rede privada. A da rede privada, ela abrange um maior número de cepas, ao contrário da rede pública. Então, ela pode ter um outro tipo de pneumococo. E quanto custava a vacina? Quanto custa? Eu acho que na época era 150, 170. E a outra era 140, uma coisa assim. Sei que depois eu dei as duas, porque gato escaldado de água quente tem medo da água fria. Aí você deu nele O Antônio já tinha tomado.
tomado. Ah, ele já tinha tomado. Já tinha tomado. Tá legal. E a catapora? Porque a minha filha também teve, ela era vacinada. A sua não, ela não tinha tomado vacina porque é com 1 ano, né? Exatamente. Mas e a catapora também pode ser uma doença grave ou é essa que é considerada doença de criança? Porque antigamente a gente ouvia falar até, é bom ter que criar anticorpos. O que a gente pode falar da catapora? Bom, essa questão assim, cria anticorpos, a catapora ela é muito mais grave em adulto jovem, do que em criança. Geralmente as crianças saem bem do quadro de catapora, né? E catapora, se você tem uma vez, você não vai ter mais? Não. Exatamente o que tu falou. Se eu tiver uma vez, eu não tenho mais, eu fico imunizada. O que acontece com a catapora, a gente tem casos de crianças que acabam internando na UTI por complicações da catapora. Por quê? Porque no momento que tu tem a lesão, a criança tem muita coceira, né? Ela faz a coçadura, ela faz uma infecção secundária e essa infecção secundária é que gera complicação. E existe, em casos raros, de pneumonia causada. A Camila falou que a catapora da sua filha foi forte, né? Exatamente. Pegou boca, rosto. E não tem remédio, né? Não, o remédio são tratar sintomas, né? Infelizmente, eu pesquisei que o Brasil registrou mais de 1.000 surtos de catapora ou varicela pelo Brasil, né? E embora o calendário de vacinação da Sociedade Brasileira de Pediatria já recomende a vacina contra a catapora, ela ainda não foi incluída no calendário de vacinação do Ministério da Saúde. Nas clínicas particulares, a dose da vacina custa em torno de R$150. Então, e catapora e varicela é a mesma coisa. Então não tem no SUS, né? Não tem no calendário. E no caso da escarlatina, explica pra gente o que é a escarlatina. Bom, a escarlatina é que todas as doenças que a gente está falando agora são doenças que causam lesões na pele, tá? O que muda? O tipo de lesão, a idade que acontece, né? Na verdade, é até um pouco complicado às vezes fazer diagnóstico, porque tu tem um grupo de doenças que causam essas manchas, né? O que muda? A escarlatina faz parte da doença exantemática, né? Eu acho que o diferencial, pelo menos para pediatra, porque eu liguei para ela quando a Luísa começou com um febrão, começou com as manchinhas no corpo. Aí eu fui falando dos sintomas, então uma halitose, né? Um hálito ruim, uma dor de garganta, né? Uma febrona. Às vezes ela começa corre. E às vezes começa só com a dor de garganta e depois é que vem as manchas, né? Exatamente. Por isso que quando tá com alguma infecção na garganta é bom levar o médico para ver a garganta. Sim, porque a gente tem assim, 90% das infecções de garganta são virais, né? Até há um super diagnóstico de amidalites bacterianas e acaba se tratando muitas vezes com antibiótico sem necessidade. Se sabe hoje que muitas amidalites são virais. Existe o caso das amidalites bacterianas. A escarlatina, o que acontece? Ela é uma associação, tu tem uma reação com aquele vermelhidão que a tua filha teve, que é o que mais assusta a mãe até. Pega aqui, pescoço, tórax, e mais comum às vezes na região de virilha, porque o dela acho que nas regiões mais quentes foi onde ficou. Que eles falam da língua fica, parece um morango? Língua e framboesa. A minha filha teve escarlatina e eu lembro que a recomendação do pediatra, não sei se você recebeu essa recomendação também, você falou em vacina, injeção, né? A minha filha foi com remédio e tinha que tomar muito certinho por causa das complicações que são muito graves, né? Acho que pode evoluir para um quadro renal, não é? Isso. Na verdade, assim, a doença em si, ela se termina, ela é autolimitada, né? O que a gente tem mais medo é a consequência. E o tratamento é porque a bactéria libera a toxina no organismo, essa toxina acaba causando a longo prazo, após 21 dias ou 14 dias, uma glomerulonefrite, que é esse medo que a gente tem do problema renal, né? E o problema nas articulações, né? A febre reumática. E a catapora dos seus filhos? Como foi a catapora nos seus filhos, Aline? Então, o Gabriel, que é o maior, foi mais tranquilo, né? Não teve nenhuma complicação. A única coisa que eu dei sorte, eu acho, que como foi em época de calor, eu podia deixar ele com uma roupinha mais fresquinha, deixava só com um shortinho, então, para dar uma aliviada, que coça muito, eu tive catapora. Coça muito. Então, eu consegui aliviar um pouco os sintomas, né? As meninas também tiveram em épocas de calor, que, na verdade, eu ficava super em dúvida se o calor era bom ou ruim, na verdade, porque o calor, ela já soa muito naturalmente, né? Então, eu vivia no banho também para dar uma aliviada nos sintomas, não tá com a mamãe. E você passava até um talquinho antissético? Aquele talquinho, talco mentolado, né? Exatamente. E todo mundo falava aquele comprimidinho que põe na água,
Permanganato de potássio. Isso, que para fica poder secar rosa. as feridas, né? Aquela água vermelha, então ela adorava, né? Queria ficar na água. Agora, no caso da meningite, quais foram os sintomas que ela teve? Porque daí não tem sintoma de pele, né? Febre. Febre de mais de 40 graus. Que não abaixa de jeito E tem nenhum. aquela dor na nuca Sim, também, o enrijecimento, né? Só que no princípio ela não tinha, por isso que não foi detectado no início. Ela tem refluxo, os dois têm. Então assim, quando ela começou a vomitar no segundo dia, aí eu mesma falava, mas será que ela não está vomitando por conta do refluxo? Porque ela não estava apresentando o enrijecimento ainda. Aí depois que entrou uma outra pediatra no quarto, assim, que até quando a pediatra entrou, eu ainda falei, nossa, o que essa médica está fazendo aqui? Ela não é médica da minha filha, mas se não fosse ela, minha filha não estaria aqui hoje. Nossa, que coisa. Foi o anjo da guarda. Gente, vou ter que interromper um pouquinho a conversa para chamar o próximo bloco e daí a gente vai falar mais sobre vacinação. Queria até comentar, olha, hoje está bem feminino o nosso cenário, né? Tá aqui a Renata, a Candinha, a Débora fez a abertura no lugar do Ricardinho. Os homens estão representados no estúdio, ó, porque Só tem o Rafael. o Rafael nas crianças e no estúdio. E depois a Renata e a Candinha contam se as filhas tiveram catapora, porque são mães também. Nossa, já faz tanto tempo, será que eu vou lembrar? Bom, no próximo bloco vamos falar então mais sobre vacinação. Nós já voltamos com o Papo de Mãe. Sabe me dizer quais as doenças infantis mais comuns? Sim, catapora, sarampo, cachumba, rubéola. Quando pequena, você teve alguma dessas doenças? Sim. Qual? Catapora e sarampo. A sua mãe participava das campanhas do Ministério da Saúde com relação à vacinação? Sim, sempre participou. Sempre participou. Você tem filhos? Tenho. Que idade? 18, 13 e 10. Ok. Você levava eles para tomar essas vacinas? O calendário de vacinação deles sempre esteve em dia? Sempre, sempre. É muito importante, né? A senhora sabe me dizer quais as doenças infantis mais comuns? Não. Sarampo, catapora, cachumba. Sarampo, catapora, cachumba que eu tive quando eu era criança. A senhora a sua mãe não levou a senhora para vacinação? Como é que foi isso? Sim, levava para vacinação, mas criança vai à escola, criança brinca e sarampo, catapora é uma coisa que você tinha surtos na época, né? Hoje em dia eu sei que tem vacina, o pediatra ele recomenda, a gente aplica, mas na minha época não era tão disseminado, nem tão simples assim. A senhora tem filhos? Tenho um filho de 4 anos. Tá. O calendário de vacinação dele está em dia? Super em dia. O pediatra, toda consulta ele pega, ele prepara. Hoje eu sei que a única vacina que ele tem que tomar próxima é aos 5 anos, mas eu acho que hoje é muito mais fácil, né? A informação está muito simples, ninguém precisa ir um pediatra a cada 6 meses. Se você olhar na internet, você tem esse calendário, você vai num posto de saúde, você tem, e você tem acesso à vacina. Eu acho que isso melhorou muito. Eu tenho 42 anos, meu filho tem 4, então eu acho que a gente teve um avanço na informação e no acesso muito grande. Inclusive agora a gente vai falar mais sobre as vacinas, né? Que as mães também têm muitas dúvidas, né? A Sociedade Brasileira de Imunizações lançou a campanha Prematuro Imunizado é Prematuro Protegido. O objetivo é conscientizar os pais e a própria comunidade médica sobre a importância da vacinação dos prematuros. E agora a gente conta com a participação também da Rosana Richman, médica infectologista. Ela é presidente da Sociedade Paulista de Infectologia e médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Muitos prematuros não são imunizados e por quê? Existe um mito, primeiro bom, né? Mas existe um certo mito. Se você perguntar para as mães que estão aqui, se você tivesse um filho muito prematuro, você iria vacinar ele na idade certa ou você ia esperar ele ter um certo peso, porque você acha que ele está muito fraquinho, para depois vacinar? Então isso não é muito claro na cabeça dos próprios pais. Fizeram uma pesquisa, inclusive nos Estados Unidos, com essa pergunta. E uma boa porcentagem das mães responderam que não, vou esperar ele ficar mais forte para vacinar. E é exatamente o contrário. Quanto mais prematuro, maior a necessidade de vacinas no momento adequado.
porque exatamente essa criança tem um sistema imunológico muito mais deficiente. E hoje em dia, às vezes, a gente ainda ouve algumas mães que têm medo de vacinar, porque acham que a criança pode ter uma reação à vacina. Isso ainda também vai muito de mito, quer dizer, tem que vacinar, inclusive é obrigatório. Como é que é, doutor? Do ponto de vista prático, depois da água potável, o que mais teve impacto em saúde pública é a imunização, é vacinação. Quer dizer, nenhum programa consegue tanto benefício através de imunização em termos de prevenção de doença do que as vacinas. E às vezes a reação é uma febrezinha, né? A gente falou sobre catapora, por que a catapora ainda não faz parte da lista aí do calendário de vacinação do Ministério da Saúde? O Brasil é um país, né, é um país territorial, ou seja, é um país muito grande, então toda vez que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil, que por sinal é excelente, coloca uma vacina nova no calendário, ele tem que prever a vacinação para um país continental como o nosso, tá? Então, esse Programa Nacional de Imunização, ele tem algumas prioridades. Então, nós tivemos um enorme avanço de colocar agora recentemente a vacina pneumocócica, que vocês já comentaram, e a meningocócica no calendário. Então, em termos de prioridade, essas duas vacinas, elas eram prioritárias. Vamos dizer assim que tem uma lista de prioridades. Até porque as doenças são mais graves. Mais graves. Você estava até me falando do a doença da sua filha, a de meningite pneumocócica, foi excelente o que aconteceu com a sua filha, no sentido de ela estar excelente aqui com a gente. É, né? uma vitória. Porque é uma doença que pode deixar sequelas, e sequelas importantes, né? Fora o risco de morte. Então, assim, em termos de prioridade, você tem que ter uma priorização, e eu acho que é por aí mesmo. Então, não é que ninguém sabe do benefício da vacina da catapora, da varicela. Se sabe, mas nessa priorização é uma questão de tempo para a gente conseguir tudo isso. O que os pais precisam saber, na minha opinião, é que a vacina está disponível na rede privada. Se o pai vai poder pagar ou não, ou se ele vai priorizar, é uma definição dele e não nossa do profissional de saúde. R$150 a dose, né? É uma dose, né? É uma dose a partir só. de 1 ano, e você faz um reforço depois entre 4 e 6 anos. Esse reforço, até que eu me lembre, ele surgiu recentemente, porque antes era uma dose só, né? Isso mesmo. Mas as crianças começaram a apresentar, minha filha tomou a vacina e com 5 anos ela teve, mas teve bem leve, né? E daí começou a dar realmente o reforço. E você estava, o que você estava me falando que a doutora começou a comentar um pouco das inflamações, né, de garganta, que muitas vezes acabam sendo tratadas com antibiótico e nem sempre é o caso, né? A Júlia sempre tem muita inflamação de garganta, né? Quando a gente vai para o hospital, sempre é dado antibiótico. Só que muitas vezes nem dava retorno, não era o caso. A gente começava o antibiótico, porque foi no hospital no final de semana, na segunda-feira eu ia para o pediatra dela, ele falou, não é, aí não pode, viral, aí pode parar, não pode parar de tomar, né, não é aconselhável. Olha, aí vem a questão da resistência bacteriana, que eu acho que a Rosane vai falar muito melhor do que eu sobre isso, mas isso é o problema da emergência. Qual é o medo? Eu não vou ver teu filho amanhã, é diferente do meu consultório. Então a gente não conhece, né? Mas aí tá tomando antibiótico sem necessidade. A gente dá por insegurança. E aí quando precisar, pode não funcionar. Nós, inclusive, estamos discutindo muito isso na própria Sociedade Paulista de Infecto, é a conscientização, primeiro, acho que da população, porque dos médicos também a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Mas se ela levar no pronto-socorro, no domingo à tarde, e o pediatra, o plantonista, não passar o antibiótico para sua filha que está com dor de garganta, provavelmente você vai sair menos satisfeita do que aquele que prescreveu. E o médico vai dormir mais tranquilo porque deu antibiótico. Mas a gente brinca que antibiótico não é ansiolítico, não é para tirar a ansiedade do médico, nem da mãe. Porque bem isso, ele falou, vou tratar o mais sério, né? Eu particularmente evito hoje evito assim, se for durante a semana, começou a passar mal à noite, dá para esperar de manhã para levar no pediatra dela? Juliana, e os seus filhos tiveram reação à vacina? O Antônio tinha muito. Tinha bastante. A Lívia não. A Lívia nunca tinha ficado doente até ter meningite. Ela tinha o refluxo que era normal. Aí quando veio ela caprichou, né? Foi de jeito. Me fala uma coisa, e ele, que tipo de reação que ele tinha? Ele tinha febre, chorava muito. Quer dizer, são reações até simples que dá pra superar, né, doutora? As mais graves, que às vezes os pais têm medo, até de... Essas são raras. Existem as vacinas, nem todas as vacinas, obviamente, são iguais. Tem vacinas que a gente fala que é de vírus vivo atenuado, ou seja, um vírus vivo enfraquecido, e as vacinas de vírus mortos. Então, eu vou pegar um exemplo que é bem clássico e nós estamos em plena campanha de gripe, né? A vacinação da gripe, a vacina da gripe de influenza é vírus morto.
Então, quer dizer, é impossível a vacina causar a doença, embora vocês podem não me acreditar em mim, mas é impossível. E um monte de gente toma vacina e fala, ai, tô com gripe, porque também... Porque é vírus morto. É diferente, por exemplo, da vacina do sarampo, cachumba e rubéola, que nós comentamos, e da vacina da catapora, que é vírus vivo, atenuado. Então, esse sim, você pode, quem toma vacina, por exemplo, sarampo, cachumba e rubéola, pode ter um tipo de um sarampinho, assim, no sentido de ter um pouco de febre, de ter, às vezes, até uma erupçãozinha na pele. Então, depende da vacina. Tá legal. Então, eu queria até aproveitar que a gente está falando aí sobre vacinação para assistir a reportagem da Rosângela Santos justamente sobre isso. Quarta-feira de manhã, a família de Laura se programou. A menina de 1 ano foi trazida pelo pai e pela mãe para atualizar a carteirinha de vacinação. O pai ficou, a gente pode dizer, dando um apoio moral. O pai no começo ficou de longe, depois que ele chegou mais perto, né? Não tem, a gente deixa esse trabalho por conta da mãe. Ah, é sempre? As mães são mais acostumadas com esse trato. Laura tomou 2 vacinas, uma no braço e outra na perna, contra sarampo, rubéola e cachumba e contra meningite. Tem que vacinar, protege contra todas essas doenças. Ela é boazinha, chorou pouco, né? Passou já. Quem sofre mais, a mãe ou ela? A mãe, com certeza. No calendário nacional de vacinação estão incluídas vacinas contra 14 doenças. A vacinação da criança começa ainda na maternidade, onde o bebê deve receber 2 vacinas, a BCG contra formas graves de tuberculose e a hepatite B contra a hepatite. A mamãe sai da maternidade com essa caderneta de saúde da criança, que tem também uma carteirinha de vacinação, que ela tem que seguir. Até os 6 anos, a maioria das vacinas é administrada nas crianças, que também recebem vários reforços. Depois, a vacinação retoma na adolescência, aos 15 anos, tem a vacinação também para os adultos e tem as vacinas para os idosos, no caso aqui, a influenza, que é a vacina contra a gripe. Esse calendário de vacinação é nacional. Todas essas vacinas têm que estar disponíveis nos postos de saúde e são gratuitas. Hoje, além da vacina BCG, que é contra tuberculose, hepatite B, nós temos vacinas contra paralisia infantil, contra difteria, tétano, coqueluche, contra os principais 3 agentes que causam meningite, que é o hemófilo, meningococo e pneumococo, vacina de febre amarela para as áreas de risco e vacinas contra sarampo, rubéola e cachumba. E vacina também contra rotavírus, que é um dos principais agentes causadores de diarreia nas crianças. Todas as crianças devem ser vacinadas. São poucas as contraindicações. Muitas mães ficam temerosas assim, meu filho hoje está com febre, então não vou levar para tomar vacina. Não há necessidade. É importante o esclarecimento que o fato da criança ter febre não aumenta o risco de complicações ou de evento adverso que as mães ficam preocupadas. Então, as reais contraindicações para a aplicação da vacina são crianças imunodeprimidas, ou seja, aquelas que fazem quimioterapia ou radioterapia. E os pais devem tomar cuidado com os mitos, com aquelas conversas que fazem parte do passado. Hoje, não podemos mais falar, vamos ter a doença, né, que é melhor para que essa criança não sofra tanto. Hoje não. Hoje temos vacinas sim, vacinas seguras e muito eficazes. E esse chorinho, a mãe tem que segurar o coração e dar a vacina. Né? Infelizmente é necessário, né? É um mal que vem o bem, né? Com 4 anos, Janaína já entende o que vai acontecer. Dá trabalho. Não quer conversa. A mãe firme não cede. Só um pouquinho, né? Mas foi só um pouquinho, não foi? Só um pouquinho. Mas tem que tomar, né? Com a ajuda de 2 enfermeiras, a menina sai do posto com as vacinas em dia. Agora só vai ter que voltar daqui a 10 anos. Tem que dar vacina, né? Para depois não ter dificuldades mais para frente. O choro é de minutos e aquela criança vai estar protegida pro resto da vida. Pronto. Mas algumas vacinas são de alguns anos para cá, né? Não, quando eu era criança não tinha delas. tudo isso de vacina. Não, várias delas. A doutora Helena Sato, que acabou de falar aí, ela falou exatamente que é aquele mito que vocês até comentaram. Não, vamos ter, se tem alguém com catapora, leva todo mundo lá logo para já pegar de uma vez, etc. Isso hoje em dia não existe mais. Leva tudo para vacinar e não para ficar perto de quem está doente. E não tinha vacina de catapora, essa é uma
uma das mais É uma recentes. vacina mais nova. Tem aquela agora, né, que eu tive cachumba, nunca mais vi ninguém ter cachumba, né? E tem a tríplice, né? Eu não lembrava, falei, não, a tríplice é cachumba, rubéola, sarampo, né? E você, teve o que quando era criança? Tive catapora, só. Só catapora. E você? Catapora. Catapora. Tem dois, catapora e cachumba. Eu ainda tenho uma marquinha. Aqui assim. Não, é no braço mesmo. A do braço todo mundo tem. Mas minha filha, ela tá numa outra fase, desculpa, uma outra fase que ela já vai fazer 18. Isso. Então já são outras vacinas, mas ela ainda tem o cartão da menina. Isso que eu ia te falar. Eu acho que a idade mais difícil para levar para vacinar não é a idade dos filhos de vocês, porque está habituado a ir no pediatra e vacinar. O duro são os adolescentes, os pré-adolescentes. Eu diria dos 11 aos 18 anos é quase impossível levar. Precisa, né? Tem vacinas nessa faixa etária. Qual a principal vacina nessa faixa etária? A mais recente agora, que ainda não faz parte do Programa Nacional de Imunizações, mas é uma vacina fantástica, é de HPV, né? Que é o papilomavírus humano. Aí já... Em agosto ela vai tomar a terceira dose. E ela são 2 doses, né? Um mês, no outro mês e depois... E ela teve essas doenças? Suzane teve catapora, só catapora. E a Bianca, Renata? Bianca já teve meningite, mas a viral, né? Que é mais fraca. E ela precisou ficar internada? Ficou. Primeiro mandaram para casa que acharam que era virose comum, daí eu tive que voltar com ela, aí só o segundo médico que atendeu que viu que era meningite mesmo. E depois ela ficou tudo bem? Ficou tudo bem. E ela tá com quantos anos mesmo? Ela tá com 7. Olha, Mariana, a poliomielite ou a paralisia infantil não afeta crianças no Brasil desde 1989, mas as autoridades responsáveis pela vigilância sanitária estão preocupadas. A partir de 2002, houve um declínio na adesão das vacinas. Especialistas do Programa Nacional de Imunização alertam que é fundamental manter a cobertura contra a poliomielite, já que ela não está erradicada em todo o mundo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 2007, foram registrados 1.313 casos em 13 países, sendo que Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão são considerados endêmicos. Então, é importante manter a vacinação contra a paralisia infantil. Não pode deixar de vacinar. Perfeitamente. Aí tudo que você falou, eu assino embaixo. Ou seja, ainda bem, né? Não, o que eu estou querendo dizer assim, a paralisia infantil no nosso país, felizmente, nas Américas, não é nem no nosso país, nas Américas todas, até já ganhamos o prêmio da Organização Mundial de Saúde, que está erradicada aqui nas Américas, porém isso não é realidade nos outros países. Então, ainda existe um risco potencial, ainda mais com esse vai e vem de turismo, de pessoas, etc., de você, eventualmente, reintroduzir o vírus num país que já tinha conseguido a erradicação. Então, não é para baixar a guarda, não, é para continuar vacinando. A das gotinhas é a Sabin. É a Sabin. E dá orientação aqui até para as mães. Toda criança até 5 anos precisa sempre, todo ano, tomar as gotinhas. Como é que é? O calendário básico começa com 2, com 4 e com 6 meses, né? E depois vai ter um reforço com 1 ano e 3 meses. Esse é o calendário básico e o último reforço aos 5 anos. Além disso, existem as campanhas nacionais de imunização, que a campanha é exatamente, o chamativo da campanha é a paralisia infantil, mas é uma campanha de multivacinação, não é só paralisia infantil. Quer dizer, é uma excelente oportunidade para checar se a carteira de vacinação está em dia e o que não estiver em dia, atualizar nesse momento. Gente, vou ter que interromper para chamar o próximo bloco e daí a gente fala um pouquinho mais sobre o sarampo, que eu tive sarampo, quero saber do sarampo. E também no próximo bloco a gente vai conhecer o Museu da Saúde. O Papo de Mãe volta já. A senhora, quando pequena, a senhora teve alguma doença infantil? Não. Nenhuma? Não, só gripe normal de criança. A senhora sabe me dizer quais as doenças infantis mais comuns? É pneumonia, né? Deixa eu ver como é. Sarampo, catapora, chumba. Tá. Ele, o que é da senhora? Ele é meu sobrinho. Sobrinho. Ele está com o calendário de vacinação dele em dia? Em dia, certinho. A senhora conhece alguém que deixa isso daí a desejar? Não, graças a Deus não. Todo mundo da sua família cumpre? Direitinho para tomar vacinação, porque é uma necessidade, né? Para depois, mais para frente, não ter doenças, algumas coisas. Você, quando pequena, você teve alguma doença infantil? Tive. Qual? Catapora, sarampo, cachumba. Você tem filhos?
tenho um filho de 8 anos. O calendário de vacinação dele está em dia? Tá. Regularmente ele atualiza as vacinas. Ele tomou até mais. Tomou até mais? Tomou até mais do que ele precisava, do que as recomendadas, né? Do que as mais comuns. Tá. Prescrição médica? Prescrição médica. Aí eu explicava para o meu filho que ele tinha que tomar a gotinha que salva, que era o que minha mãe falava, né? Que a polio é muito perigosa para a criança, né? E depois, por um ato simples, você pode se arrepender de não ter seguido rigorosamente a cartela de vacinação, a tabela de vacinação. E eu falei no bloco anterior que eu tive sarampo com 14 anos e a doutora Alessandra falou que nunca viu um caso de sarampo, não, né? Vocês verem como faz tempo que eu tive sarampo. Ela disse que nunca viu na faculdade e na residência. Exatamente. O sarampo, hoje em dia, na faculdade de medicina, é uma matéria de livro, né? De aula de pediatria. A gente estuda as manchas de Copley. Ó, já posso ir para o museu também. Olha, mas a gente não fala isso não. Se você for para o museu, eu não sei, não tem lugar para mim. Mas olha que coisa, ó. Após ficar 3 anos sem ter casos de sarampo, no ano passado o Brasil bateu recorde de registros da doença na década. De acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmados 68 casos em 3 estados. O mais afetado foi o estado da Paraíba, com 57 casos. Os outros ocorreram no Rio Grande do Sul, 8, e Pará, 3. Desde 2001, o ano com mais casos de sarampo no país foi 2006, com 57. Que é pouco, né? 57, teórico, para um país desse. Mas para quem não tinha, não é pouco, né? E a doença está erradicada. Esses casos são importados, é isso, são doutora? casos que todos têm alguma relação com pacientes ou que trouxeram de outros países e a partir do momento que chega aqui dentro, esses 57 da Paraíba, não todos viajaram, não é isso? Alguém trouxe e internamente acaba sendo, existe a transmissão a doença, nacional, né? Porém com uma cepa que veio de fora. E países assim, tipo na Europa, Alemanha, tem sarampo. Então não é que nós temos que ir para a África, não. Então eu acho que é bastante importante só para o pessoal lembrar que quem for viajar, seja interno ou externo, é importante rever se a vacinação do sarampo está em dia. Inclusive adulto. Não, adulto. Não só que a criança está muito mais atualizada que o adulto em termos de vacina de sarampo. Então, principalmente o adulto. E eu tive aos 14 anos e foi forte. Pode ser uma doença grave, né? Muito grave. Quais podem ser? Eu tive convulsão febril por causa do sarampo. Então é uma coisa extremamente... Pode ter algumas sequelas, né, o sarampo? Pode ter sequela. É uma doença mais grave, né? Do ponto de vista, você pode ter insuficiência respiratória, você pode ter algumas complicações mesmo do ponto de vista do sistema nervoso central, tipo uma meningoencefalite, essas coisas. Sarampo ninguém teve aqui? Não. Acho que só nós duas, viu? Só nós duas. Você tem a minha idade, você podia ter tido sarampo. Eu lembro. Mas olha, então vamos alertar esses adolescentes. Qual a importância da vacinação para eles, nessa faixa etária? Existe o calendário do adolescente, já que a gente está falando de calendário, tem do prematuro, da infância e tem do adolescente. Porque exatamente tem algumas vacinas, por exemplo, os adolescentes que não tomaram a vacina meningocócica, porque hoje no Programa Nacional de Imunização, a meningocócica está na infância. Não está ainda previsto para os adolescentes, tá? Não que eles não tenham risco, porque o meningococo, como é que ele é transmitido? Num ambiente que está cheio de gente, transmissão respiratória, numa distância pequena. Você vai numa balada, você vai num acampamento, é tudo da idade deles, o risco de transmissão dessas doenças é razoável. Os adultos também deveriam tomar, então? Também, pelos estudos epidemiológicos, eles mostram dois picos de doença meningocócica. Uma nos pequenos, que é onde o Brasil está vacinando, e outra nessa faixa dos adolescentes, porque não que a gente não fique em ambiente cheio de gente, mas é menos frequente para o adulto do que para essa faixa etária. E o rotavírus? Os filhos de vocês já tiveram rotavírus? Já. Segundo o Ministério da Saúde, 3 anos de vacinação contra rotavírus diminuíram em 22% o número de mortes de crianças com menos de 5 anos por diarreia grave no país. As internações caíram 17% no período. O programa evitou a internação de 130 mil crianças e a morte de 1.500. O Brasil foi o primeiro país a incluir a vacina contra o rotavírus no calendário nacional de imunizações em 2006. Esse foi um passo importante? Muito importante, que o rotavírus é o principal vírus causador de diarreia grave.
Diarreia o rotavírus ele causa uma desidratação relativamente rápido, porque a criança tem diarreia, vômito e desidrata. E a desidratação mata, né? Mata e hospitaliza. Então, a maior causa de hospitalização por diarreia é rotavírus. Então, a vacinação você vai diminuir o número de hospitalizações e o número de mortes por causa dessa infecção. Então, sem dúvida, foi um passo excelente. Todos os países que conseguiram fazer isso exatamente estão documentando os mesmos números de queda importante de hospitalização e, lógico, é custo efetivo. Quanto menos você hospitaliza, né, lembrar sempre que vacina é custo-benefício. E olha, vocês ficaram curiosas sobre o Museu da Saúde? Então, a gente vai conhecer agora esse museu. A nossa guia é a Mariana Verdelho. Olá, Roberto. Olá, Mariana. Olá, pessoal do estúdio e pessoal de casa. Não, a gente não vai fazer nenhum exame de vista, não. Eu vou mostrar para vocês o Museu de Microbiologia, que estuda os fungos, as bactérias, os vírus e os protozoários. Vem comigo. E para mostrar esse museu pra gente, eu convidei a Juliana, que é a bióloga aqui do museu. Olha que coisa bonita, gente. Eu achei tão linda, olha, laranja, azul e branco. Conta para o pessoal de casa quem é essa bolinha. Esse daí é o rinovírus, que é o vírus causador do resfriado. E agora eu vou mostrar para vocês, então, o vírus da gripe. Isso, é o famoso influenza. Daí o que vai diferenciar entre os vírus são sempre essas proteínas, que é o amarelinho e o vermelhinho aí. Isso daqui, o que é? Parece, assim, se você olha de rápido, assim, parece um doce, né? Não, mas ela é muito importante, são os leucócitos, é a célula tem no nosso corpo, e elas que vão fagocitar, que vão destruir as bactérias, vão destruir o organismo estranho que é entrado dentro do nosso corpo. Elas são muito importantes na defesa. Agora, criança, se você já teve medo de ir ao médico algum dia da sua vida, se você ficou doentinho em casa e teve medo, falou, mamãe, eu quero ir ao médico, você nunca mais vai ter medo. Juliana, por favor, explique para nós a vestimenta do doctor da Idade Média, do médico da Idade Média. Então, ele tinha esse tipo um focinho, né? Que aí dentro ele punha ervas, tanto para não sentir o odor dos pacientes, como para se prevenir de alguma coisa que pudesse transmitir. Apesar deles não saberem direito o que causava, por que as pessoas ficavam doentes. Nos olhos eles punham coisas vermelhas, que era para evitar mal-olhado, e a varinha para evitar o contato com o paciente. Fora que ele está todo vestido sempre, quase nenhuma parte do corpo está à mostra. Nunca mais, criançada, nunca mais vão ter medo de médico. E vamos agora à dengue. O que a gente sabe é que a dengue é transmitida através do mosquito, do Aedes aegypti, feminino, da fêmea, é isso? Isso mesmo, que é a fêmea que vai picar porque ela precisa desse sangue para maturar os ovos dela. Como é que o vírus vai parar dentro do mosquitinho? Ele se contaminou, picando alguma outra pessoa, ele tem o vírus, a hora que ele vai picar a gente, ele transmite pela glândula salivar dele. Ele se reproduz na água parada, é isso? Eles se reproduzem, o que acontece é que eles depositam os ovos na água limpa. E daí esse ovo pode ficar ali durante muito tempo sem água, volta a chover, vem água, acumula de novo e esse ovo vai e eclode. Aí depois do ovo vira uma larva, é isso? Isso. Então tá bom. Bom, se você tem muito mais coisa aqui, como sempre eu nunca posso mostrar tudo, a editora Débora não me deixa, tá? Mas se você quiser conhecer mais, você tem que conhecer mais. O Instituto Butantan está aberto de terça a domingo, basicamente. Tem um monte de coisa aqui, outros museus dentro do Instituto. Vale a pena conhecer. Fica aqui na cidade de São Paulo. Bom, e eu vim aqui atrás conversar com as meninas, com as crianças, porque elas estão tão entretidas aqui, né? Brincando, a gente falou, se a gente for chamar para frente, elas não vão... E elas até se posicionaram para dar entrevista aqui. Quero saber o seguinte, você já foi no médico? Já? E você tem medo de alguma coisa quando você vai no médico? Já tomou injeção? Já tomou remédio? Ai, ela tá tímida, daqui a pouco você fala. Então, se quiser cantar uma música, daqui a pouco você pode cantar também, tá bom? E a Júlia? Já fui. Já foi no médico? Já. E você gosta de ir ao médico? Gosto. É? Você não tem medo de ir ao médico? Não. Por que você gosta? Porque sim. E por que é importante ir ao médico?
Pra poder sarar? Então agora você pergunta. Pergunta qual que é o nome Qual é dele. seu nome? Antônio. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? 6. Você já foi no médico? Você já foi no médico? Já. Você tem medo? Você tem medo? Você tem medo de médico? Não. Maria. Você já tomou injeção? Você já tomou injeção? Já. Doeu? Sim. E por que é importante tomar injeção? Pra sarar. Pra sarar ou pra não ficar doente também, né? É. Tá bom. E o Rafael? Vamos saber do pai do Rafael. Tá vamos aqui. lá. Ah, você faz. Pronto, já foi substituída, Roberta. Não preciso mais. Eu quero saber o seguinte: quem leva, quando o filho tá doente mesmo, quem leva é a Camila ou é você? Depende do dia, vai um ou o outro ou os dois. E na hora que tiver que tomar uma injeção, tal, quem que tem mais força pra ficar ali com o filho? Olha. Não, a gente divide bem, é tranquilo. Porque tem pai, eu ouvi dizer que tem pai que não aguenta, né? Nossa, o meu marido fala, não quero nem saber, você leva, não quero, nem me conta. Não consegue ver tomar injeção, né? Não, é tranquilo, bem tranquilo. E o que você acha da importância da imunização e tudo mais? É uma forma de você evitar e precaver certas doenças que podem trazer prejuízos muito grandes para a criança. Meningite, a própria catapora com sequelas, coisas do tipo. Vale a pena cuidar. Tá bom. E a gente vê que ele tá brincando aí, né, Rafael? Você quer fazer uma pergunta? Gosta de brincar? Gosta. Vamos entrevistar aquele outro papai ali, ó. Você já foi no médico? Sim, já foi? com certeza. Quer perguntar pra ele? Mas se ele tem medo de vacina. Tem medo de vacina? De jeito nenhum. E no caso dela, assim, esse diagnóstico que foi rápido e mesmo de vocês se preocuparem, que foi fundamental para a recuperação dela, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, até o empenho médico também, né? Mas foi chocante. Bom, agora ela tá ótima. Graças a Deus. Então, eu fiz aqui, olha, um papo de filho, um papo de pai também, viu, Roberta? E eu até queria perguntar para a doutora Alessandra, porque no caso de uma meningite, o diagnóstico precoce é fundamental. Exatamente. A música é no final, eu vou chamar É extremamente importante o diagnóstico no início do quadro, porque nós devemos sempre começar a antibiótico-terapia específica e tentar isolar esse germe no início, porque tu consegue reduzir muita sequela no momento que tu entra o antibiótico, tu diminui a proliferação da bactéria, né? O marido da Aline não veio, né, Aline? Mas ele leva no médico, ele leva para vacinar. Leva pra tomar vacina, cuida de noite se estiver passando mal. Ele acorda até primeiro do que eu se elas estiverem passando mal, porque eu tenho um sono um pouco mais pesado. Ó, agora tá todo mundo aqui em cima do microfone. Do microfone, né? Elas estão animadíssimas para cantar, a gente vai deixar vocês cantarem. A tia Débora faz um fundo no violão. Ó, vai combinar com a Débora a música que vocês vão cantar. E assim, é legal esse momento de bater papo, de dividir informação, né? A doutora falou que a informação, compartilhar informação é importante. Eu queria convidar as mães, né, no Facebook aí, e pais. No Facebook a gente tem um grupo que é Mães e Pais com Filhos, que a gente divide um pouco dessas angústias também, né? Ai, meu filho tá dando um trabalho na escola, não sei, esse papo de pai e mãe, que às vezes a gente não tem mais o tempo de ir na praça mais, né, conversar, então a gente ainda brinca que é a nossa praça. Ah, legal. Então, a gente vai participar lá. Somos vizinhos de praça, então. Exato. É bacana. Quanto mais a gente puder conversar para ajudar e trocar informação, né, melhor. passar o carro, com meu filho foi assim. Isso conforta também, muitas vezes, exato. Né? E a doutora Alessandra queria agradecer porque veio lá de Porto Alegre, deixou a Sara um pouco sozinha, né? Exatamente, eu até gostaria de falar que ela não ficou sozinha, né? Mandar um beijo pro meu esposo, o pai da Sara, né? E médico também, mas agora ele é mais pai da Sara nesse momento, que ficou cuidando dela, o Túlio. É porque você está amamentando, né? Quer dizer, isso infelizmente ele não consegue fazer, amamentar, né? Mas ele já sabe todo o processo de esterilização de mamadeira, ele sabe a técnica de dar quando ela começa a chorar, então é muito importante esse apoio, né, de ter alguém com quem contar, e ele ficou sozinho com ela, ele gosta e consegue ficar sozinho com ela, isso é bem importante.
E eu gostaria de ressaltar novamente a questão do meu blog, Mãe Pediatra, onde eu falo muito da minha experiência como mãe, como profissional, o quanto isso mudou a minha vida e a minha relação com as mães, e o quanto eu entendo hoje em dia os telefonemas das mães, e o quanto eu tento sempre retornar o mais rápido possível. E a gente vê que é diferente quando a gente tem filho, né? Muito mais filho pequeno, como é o meu caso. Então, qual que é o endereço do blog? É www.mãepediatra.com.br, né? Eu sempre procuro atualizar o blog e estou aberta a comentários, esclarecimentos, né? Através do blog. Legal, obrigada. E a doutora tem algum site para divulgar? Eu acho que é importante falar das sociedades, né? Tem a Sociedade Brasileira de Imunizações, que tem o site deles, que é www.isbim.org.br. Lá estão todos esses calendários que a gente comentou. Então, acho interessante para quem estiver interessado, ou mesmo para dúvidas, etc. Mesmo a Sociedade Paulista de Infecto. Então, acho que é interessante a gente procurar informação em lugares credenciados para isso, né? Porque informações também não tão sérias a gente acha também na internet, é um perigo. Precisa saber onde então, procurar. Ver onde você vai procurar, né? E eu tenho uma frase que eu sempre uso que eu acho bastante interessante, que é vacine e não vacile. Porque exatamente, a hora que você vacilar, eventualmente você pode ter, nós vimos 3 exemplos aqui, não estou dizendo que vocês vacilaram, é que na época até muitas vezes não tinha vacina, mas é uma coisa interessante. Legal. Eu não tenho mais filho tão pequeno, meus filhos já estão, tenho um de 17, uma de 19, e outras preocupações, né? Então, como chamam? O Elcaio, de 17, que chegou hoje, eu estava acordando, ele estava quase chegando, então é outra fase de preocupação, né? E a Renata, que tem 19, que faz o segundo ano de medicina. Um beijo aí pro Caio e pra Renata. Um beijo para os dois e para o pai deles, né? Então, lá em casa. E, como eu falei, agora tem o nosso chat que começa no site do Papo de Mãe. Então, converse agora com a gente, pessoal do Brasil todo aí, sobre doenças infantis e vacinação. Eu faço um convite para que vocês participem e conversem com os telespectadores também. E na semana que vem a conversa vai ser sobre estudos. Seu filho não gosta de estudar ou tem dificuldades na escola? Então não perca o Papo de Mãe no próximo domingo. Até lá! Até! Agora o coral. Cadê o coral? Vocês prepararam a música? Cantar aqui. Lívia, vem cá, Lívia. Ficou tímida. Like a baby, 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 no. Like a baby, 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 no. Eu também. Toda criança gosta de um microfone. Quer cantar? Sim! Mentira. Ai, que dá um beijo.